Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Eu estou aqui para falar para os irmãos que tem um irmão que está me perseguindo, falando coisas que não deve. Quero falar para vocês, só não vou citar o nome dele, e ele não se lembra que Jesus falou assim. Vou falar para vocês. Ele não se lembra da história de Daniel, Sadraque e Mesaque. Primeiro eu vou contar a história de Sadraque, Mesaque e Daniel também, e Abednego, que aconteceu. Vou contar a história primeiro de Daniel, que foi lançado na cova dos leões. O que aconteceu? Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram: o Senhor sabe muito bem que, de acordo com a lei dos medos e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Então o rei mandou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Trouxeram uma pedra e com ela taparam a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel das altas autoridades do reino, para que, mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada nem se divertiu, como de costume. E naquela noite não pôde dormir. De manhã cedinho ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali, com voz muito triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferissem. Vocês vão ver direitinho, meus irmãos. Pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. O rei, muito alegre, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim ele foi tirado, e viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. Em seguida, o rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel, todos eles, junto com as suas mulheres e os seus filhos, foram jogados na cova, e antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram. Agora vocês vão ver, meus irmãos, aqui umas passagens que eu marquei, passei a noite toda estudando, para falar para esses irmãos que gostam de perseguir os crentes, até mesmo os que não são crentes, que gostam de perseguir. Deus destrói essas pessoas. Vou mostrar para vocês. É escrito no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 11 e versículo 12. Felizes são vocês quando os insultam. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes,
pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Agora vocês vão ver, meus irmãos, o que é que Deus faz com esses tipos de pessoas que gostam de perseguir os crentes, que gostam de falar mal dos crentes, matar a fé dos crentes. Vocês vão ver o que é que Deus faz com eles. Para quem tem fé em Deus e crê em Deus, recebe a recompensa. Está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 26, 27 e 28. É que Jesus fala: portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo o que está coberto vai ser descoberto, e tudo o que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. E o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Tá vendo, meus irmãos? Essas pessoas que gostam de perseguir os crentes, e gostam, e têm o prazer de perseguir os crentes, não têm o prazer de se arrependerem do que estão fazendo, praticando. Nós temos um Deus que nos livra, que nos salva desses tipos de pessoas. Agora vocês vão ver, vou ler para vocês aqui, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. O que é que Deus faz com essas pessoas? Eles não sabem, eles não leem esses livros, eles não meditam antes para poder entender e deixar de perseguir os crentes e aceitar Jesus de verdade no coração. Olha o que é que Deus faz. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Meus irmãos, ai desses perseguidores que nos perseguem, ai deles. Eu não tenho medo de pregar o verdadeiro evangelho porque eu não sou corrupto. Eu não tenho medo. Não tenho medo de nenhum desses perseguidores, porque eu sirvo o Deus verdadeiro que me livra. Assim como ele salvou Daniel da cova dos leões. Agora eu vou falar para vocês aqui, meus irmãos, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que aconteceu para vocês entenderem direitinho. Foi nessa hora que alguns autologos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor, e o rei viva para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem: quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro, e quem desobedecer a essa ordem será jogado numa fornalha acesa. Ora, o Senhor, aleluia, pois como administradores da província da Babilônia alguns judeus, esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram as estátuas de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, o rei Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava, e eles lhe disseram: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu
mandei fazer? Pois bem será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorará a estátua logo que os instrumentos musicais comecem a tocar, senão vocês serão jogados na mesma hora, numa fornalha acesa, e quem é o Deus que os poderá salvar? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder. Ó rei, é mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, o rei Nabucodonosor ficou furioso com os três jovens e, vermelho de raiva, mandou que se esquentassem a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Depois, mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os jogassem na fornalha. Os três jovens, completamente vestidos com os seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso as labaredas mataram os soldados e jogaram os três jovens lá dentro. E, amarrados, Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram na fornalha. De repente Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros: não foram 3 homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, Senhor, responderam eles. Como é então que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro sem sofrerem nada, e o 4 homens parece um anjo. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servo do Deus Altíssimo, saia daí e venham cá. Os 3 saíram da fornalha e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nem o cabelo da sua cabeça. As suas roupas não estavam queimadas e eles não estavam com cheiro de fumaça. O rei gritou: que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem. Pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Por isso, ordeno que a qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja cortada em pedaços e que sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este. Tá vendo, meus irmãos? Aqueles homens que amarraram Sadraque, Mesaque e Abidnego, o fogo queimou-los antes de jogarem Sadraque, Mesaque e Abidnego lá dentro da fornalha de fogo. Vou ler para você mais uma vez, meus irmãos, essa palavra tão de esperança para a minha alma, para a minha vida, que eu não devo temer esses perseguidores que me perseguem, que veem os meus vídeos postados, eles veem e quando acabar falam para mim, mandam mensagem para mim, tá entendendo, meus irmãos? Me ameaçando, falando coisas que não devem fazer. Olha aqui só o que é que Deus diz para eles. Mais uma vez eu vou falar para vocês entenderem.
que não podemos ter medo dessas pessoas. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo o que está coberto vai ser descoberto, e tudo o que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. E o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Meus irmãos, é sério. É sério, meus irmãos. Temos que confiar em Deus e pregar o Evangelho. Sem medo, sem ter medo de ninguém. De ninguém, meus irmãos. De ninguém. Esses perseguidores que nos perseguem, um dia eles vão ter a recompensa deles, e serão lançados no fogo do inferno. Quem vai jogar eles no fogo do inferno é o próprio Deus, que manda que a gente não tememos, mas pregamos e anunciamos o Evangelho, para que eles se arrependam e creiam e alcancem perdão e misericórdia. Fica com Deus, meus irmãos. E a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja comigo, com vocês. Esse amanhã eu não consegui dormir pensando, meus irmãos, nas palavras que essa pessoa falou. Eles não leem esses livros. Eles não se arrependem, sabendo eles que a recompensa deles está próxima, está chegando o fim, e a hora deles está se aproximando. O Messias vai voltar com poder e glória, com as suas recompensas, para dar a cada um conforme as suas obras. As minhas obras é essa, meus irmãos. Pregar o Evangelho sem medo. Pregar o Evangelho a toda a criatura. Todo aquele que crê e for batizado serão salvos, porém todos aqueles que não creem nem for batizados já estão condenados. Está escrito lá no livro de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 do 14 ao 15. Leiam lá vocês, que nos perseguem, que perseguem os cristãos, que não conhecem o verdadeiro Evangelho. Leiam, reflitam, pensem bem antes de nos perseguir. Eu não desejo mal para vocês. Eu oro por vocês, por amor à sua alma, a alma de vocês. Fica com Deus, meus irmãos. Amém.